Queridos irmãos, queridas irmãs, essa frase que nós repetimos no refrão do Salmo responsorial, o Salmo 26, é uma frase que de tanto em tanto nós vamos encontrar presente nos Salmos e que representa um anseio que é talvez o mais básico de todos os anseios humanos, muito embora não seja o mais claro. No refrão nós dissemos: Senhor, é vossa face que eu procuro. Como eu disse, esse é o anseio mais básico, mais essencial de todo ser humano. Na nossa natureza, no mais íntimo do nosso ser, existe esse desejo, esta necessidade de buscar a Deus. Porém, como eu também disse, muito embora esse seja um anseio fundamental, um desejo que está enraizado no mais profundo do nosso ser, ele não é o mais claro e explícito. Porque muitas vezes esse desejo de Deus pode ser confundido com outras realidades. Explico melhor. Desejar Deus, desejar ver a face de Deus, não é outra coisa senão o desejo de plenitude, de perfeição, de uma vida aonde já não há sofrimento, onde não há frustração. Enfim, querer ver o rosto de Deus não é outra coisa senão desejar a vida perfeita. Porém, nem sempre nós somos capazes de identificar essas duas realidades, ou seja, que o desejo de plenitude é o desejo de Deus, porque somente em Deus podemos encontrar a resposta para esse desejo de plenitude. E justamente porque às vezes não somos capazes de entender que essas duas realidades no fundo são uma única realidade, ou seja, desejo de plenitude igual a desejo de Deus, às vezes buscamos a plenitude aonde ela não se encontra. E longe de saciar esse anseio do nosso coração, da nossa vida, o que fazemos é simplesmente cavar um buraco que, no final das contas, não tem fim. E ficamos sempre frustrados, estamos sempre buscando, ainda que tenhamos a possibilidade de saciar todos os nossos prazeres, ainda que possamos viajar para todos os lugares, ainda que possamos ler todos os livros, ainda que possamos realizar todos os nossos caprichos, mas sempre experimentamos que falta algo na nossa vida. Somente Deus é capaz de preencher esse algo. E daí a importância de saber como encontramos a Deus. Como fazer com que a experiência de Deus na nossa vida seja algo não ocasional, mas uma realidade perene, constante. Nesse sentido, a primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Reis, nos dá uma indicação belíssima. Vimos o profeta Elias, que tem sido esse personagem do Antigo Testamento, essa grande figura dos tempos do Antigo Israel, que nós temos seguido várias passagens de sua vida. E que, como eu já disse numa outra homilia, podemos tomar os acontecimentos da vida de Elias como um símbolo da nossa vida espiritual. E o que é que vemos hoje? Que Elias estava no alto do Monte Horebe, que é o monte de Deus, onde Deus se manifestou no Antigo Testamento, e lá ele é advertido em sonho que Deus se manifestaria a ele. E aí que interessante. Primeiro, um vento impetuoso que chegava a quebrar as pedras, um verdadeiro furacão. E nessa manifestação de um poder tremendo,
não estava Deus. Depois, um grande terremoto, e tampouco estava Deus. Depois um fogo que tudo consumia, podíamos dizer quase uma erupção vulcânica, talvez, não se sabe, mas enfim, um grande fogo. Tampouco estava Deus ali. E eis que veio o murmúrio de uma brisa suave, quase imperceptível. E aí, Deus se manifestou. Isso tem tanto a nos ensinar sobre a nossa vida e sobre o modo como nós podemos perceber a presença de Deus no nosso dia a dia. Porque, da mesma maneira que muito provavelmente Elias esperava encontrar a Deus nessas grandes manifestações da natureza, enfim, nesses atos extraordinários, no poder, na pompa, Deus se manifesta na discrição, no escondimento. E a verdade é que nós tendencialmente procuramos a Deus nas grandes coisas. Esperamos uma manifestação de Deus num grande milagre, numa grande manifestação, poderíamos dizer, cósmica, ou seja, num evento da natureza que nos faz ficar perplexos. Mas não é assim que Deus normalmente se manifesta. Aliás, se pegamos no Novo Testamento, nos Evangelhos, vamos ver que, ainda que Jesus realizasse milagres, ele não os fazia assim para chamar a atenção, mas bem Jesus preferia também o caminho do escondimento. Ele queria suscitar a fé não tanto por obras extraordinárias, chamativas, quanto pela beleza dos seus ensinamentos. Hoje em dia nós vamos ver que há muitos que se dizem seguidores de Jesus e talvez até de bom coração sejam, Deus é que deve julgar, mas que só querem atrair os demais por essas manifestações extraordinárias, operando grandes milagres, fazendo grandes manifestações. Queridos irmãos, queridas irmãs, não é esse o modo como Deus se manifesta. E não sou eu que digo, é a própria revelação, é a própria palavra que Deus nos dirigiu, que nos ensina isso. Deus se manifesta no murmúrio da brisa, no silêncio. E nós podemos interpretar isso de modo concreto, olhando para a nossa vida e percebendo que Deus se manifesta justamente nas coisas pequenas, ou seja, no nosso dia a dia. Vou dizer algo que pode parecer um tanto quanto estranho, mas essa é a verdade. Deus se manifesta na monotonia das nossas atividades cotidianas, no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa relação dentro de casa, na comida que nós estamos preparando, no filho que eu estou cuidando, no trabalho que eu estou fazendo. É ali que Deus quer se manifestar. Mas, padre, alguém poderia perguntar, eu não consigo perceber essa presença. Sim, por um lado, talvez, porque você esteja olhando, procurando essa grande manifestação, procurando Deus no vento impetuoso, no terremoto, no fogo e não na brisa. Mas, por outro lado, para que possamos sintonizar melhor a nossa alma e perceber essa presença de Deus, o Evangelho de hoje vai nos dar uma indicação muito interessante, que é a de perceber que sintonizar a nossa alma a Deus significa viver aquilo que é o de sempre, mas com uma intensidade maior. Explico-me. Nós vemos como Jesus, fazendo referência à lei, que são os 10 mandamentos, dizia, escutastes o que disseram os antigos, não cometerás adultério. Porém, eu vos digo que todo aquele que olhar para a mulher desejando-a no seu coração, cometeu adultério. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está pegando algo que era uma norma que estava na lei de Moisés, nos 10 mandamentos, porém que
além de ser lei de Deus, é uma lei da natureza humana, porque o adultério, você não precisa ser cristão para entender que é algo que está errado, você não precisa acreditar em Deus para saber que o adultério está errado, é algo que faz parte do que nós chamamos de lei natural. E o que Jesus faz é espiritualizar essa realidade, dizer, não é só uma questão de cumprimento externo, mas é uma questão de perspectiva com a qual eu vivo o meu dia a dia. Então, cometer adultério não é simplesmente trair diretamente a minha mulher, ou a mulher trair o seu marido, mas é essa perspectiva interior de viver sempre com um olhar limpo, de evitar as tentações, aquilo que do lado de fora ninguém vê, ninguém percebe, mas que eu no meu coração sei. E quando eu procuro viver essa luta interior, de viver essa delicadeza espiritual, quando eu procuro viver desse modo intenso o amor, aí eu me sintonizo com Deus. E quem sabe o sorriso que eu dou para o meu marido, aquele momento em que eu estou cansado e dou atenção para o meu filho, no trabalho, quando aquele detalhe que no final das contas ninguém vai perceber, mas que eu faço por generosidade, com espírito de serviço, aí nessas horas é quando eu percebo que Deus está do meu lado. É isso o murmúrio da brisa de Deus. É assim que percebemos que a cada instante, a cada segundo, Ele está comigo, me acompanha. Assim sendo, queridos irmãos, queridas irmãs, que por um lado estejamos dispostos, como Jesus nos falou no Evangelho, a, se o nosso olho é causa de pecado, arrancá-lo. Se a nossa mão é causa de pecado, arrancá-lo. Não no sentido negativo, mas no sentido de desejar realmente viver plenamente a minha existência. Viver um amor verdadeiro e assim estar sintonizado e ver que Deus sempre me acompanha. Esse Deus, que como dizia o Salmo, e assim começamos a homilia, que eu quero ver a sua face, procuro a face de Deus e, encontrando no murmúrio essa presença de Deus no meu dia a dia, aí sim eu vou encontrar a plenitude da felicidade aqui na terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.